Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e a gente tá vendo aí, né, que por mais criticados que sejam, estão fazendo uma falta absurda. Tanto o Romero quanto o Félix Torres, que estão com a seleção, já vai fazer aí pelo menos uns 5 jogos, poderiam estar ajudando demais nesse momento que o Corinthians quase não tem opção no banco e mal às vezes tem opção no próprio time titular, mas pelo menos o paraguaio já tem data marcada pra voltar ao Corinthians, tá? Já que o Paraguai, como a gente viu, foi eliminado pelo Brasil antes da fase mata-mata, logo a tendência é que ele até participe desse último jogo do Paraguai na fase de grupos, mas no dia 3 de julho retorne ao Corinthians, que é justamente um dia antes do jogo contra o Vitória, tá? Já o Félix Torres, o Equador ainda joga amanhã contra o México e dependendo do resultado, se for pelo menos um empate, já passam de fase, né? E aí obviamente vai demorar mais pra voltar. Mas em caso de uma derrota, voltaria até mais cedo que o Romero, porque esse jogo aí é o que abre a última rodada da fase de grupos, tá? Mas vamos combinar, né, fiel? Só do Romero voltar já seria interessantíssimo, principalmente considerando o que ele fez no final do ano passado, e é praticamente o mesmo cenário. Ah, mas ele é ruim, é fraco, é jogador de Série B, e talvez seja mesmo. Não é nenhum príncipe encantado vindo no cavalo branco, mas é um cara que no pior momento do Corinthians sempre fez a diferença, tá? Não à toa é o vice-artilheiro da temporada. Então, se retornar como aquele Romero do Paulistão, aquele Romero do Mano Menezes, vai ser com certeza um reforço importante pro elenco. Quanto ao Félix, cara, eu acho que nem preciso comentar, né? Só o fato de estarem cogitando o Ranieri ou até o Choca pra fazer dupla com o Kaká no derby já mostra a falta que ele faz. Então, com todo respeito a ele, mas amanhã com certeza eu vou estar torcendo pro México, tá? Que volte logo. Bom, enquanto não voltam da Copa América, o Antônio sabe que não vai ter muito pra onde correr com o elenco que tem. Segunda-feira é basicamente repetir a mesma escalação, juntar as duas mãos, fechar os olhos e rezar. É isso. Mas agora à tarde, pra sorte dele ou não sei, parece que o Pedro Henrique deu boas notícias pra comissão, teria supostamente se recuperado de uma lesão na coxa, que já durava mais de 10 jogos e pode aparecer como reforço pra esse derby. Seria um nome a mais pro banco do Portuga, que como eu sempre falo aqui, cara, ele pode ter muita culpa nas decisões que toma, na situação que o time tá vivendo, até mesmo na falta de opções, porque ele não põe a garotada pra jogar, mas também não é como se o banco dele fosse recheado de joias e excelentes jogadores, né? Então o Pedro Henrique de volta que seja, que nem é tudo isso, e sinceramente eu até prefiro outras opções, no caso do Antônio já vai ser maravilhoso. Pode entrar, por exemplo, no lugar do Wesley, que não tem reserva, digamos assim. Tanto é que quando ele sai contra o Cuiabá, até o Kaique entrar no final do jogo, literalmente não existia ponta esquerda, não tinha ninguém pra jogar ali. O Mosquito, coitado, é uma ponta direita, quando vai pra ali, não consegue arrumar nada. Era cada um por si, né? Enfim, pra segunda a escalação deve ser praticamente a mesma, acho que não tem muito como fugir disso, só que um nome diferente pro segundo tempo ele vai ter, certo? Rapaz, e o Salazar, que meteu aí outra fake news das brabas sobre a gestão do Augusto, hein? Eu nem cheguei a falar ontem, né? Inclusive tirei do roteiro pra pôr outro assunto, mas a matéria que eu iria trazer é que ele tinha dito que o Fred Luz, o novo CEO ex-Flamengo, teria se desentendido com o Augusto e não assinaria mais o contrato com o Corinthians, mesmo tendo trabalhado por alguns dias no clube antes do anúncio, né? E olha só que coisa, né? Horas depois, o grande Kaká Catalão, aquele que foi cobrar o Andrés lá no dia das eleições, afirma que conversou com o presidente e não. Na verdade, o anúncio do mesmo já está marcado para acontecer nessa segunda-feira, tá? No dia do derby. Ele vai ser anunciado como novo CEO e não teve essa de ter se desentendido com Augusto. Então assim, você vê que a picaretagem é tão grande, o cara consegue ser tão canalha, que além de só noticiar coisa ruim da gestão do Augusto, ainda tem a cara de pau de mentir em uma informação só para tentar prejudicar o cara internamente. E isso pra mim, na boa, se eu sou o Augusto, já teria banido esse cara do CT faz tempo, de coletivas, de matérias, de informações. Ele não pode cobrir um clube postando fake news como essa. E não é nem como se fosse a primeira vez, a segunda, a terceira. Não, muito pelo contrário. O histórico dele, como eu já mostrei aqui no canal algumas vezes, é que desde que o Augusto entrou pra presidência, é só de notícia ruim, de tragédia ou que joga a favor do Duílio, né? Vai ver se ele falou alguma coisa das notas frias, do novo patrocinador, do acerto com a LFU, né? Não falou nada. Enfim, Fred Luz assume o cargo oficialmente no início da semana e só desejo coisas boas pra ele daqui pra frente, né? Que possa repetir o trabalho que fez no Flamengo e se brincar até melhor, certo? Vendido pela bagatela de 12 milhões de euros, um valor que até hoje eu acho um absurdo e que só confirma, claro, a incompetência da antiga diretoria. O Murilo, hoje com 21 anos, fiel, tá bem próximo de ser vendido nessa janela, tá? Dessa temporada ele não passa, mas o que o Corinthians mesmo e o corintiano quer saber de verdade é o valor que vai entrar pro clube com essa venda, porque com os 10% que foram mantidos, dá sim pra tirar um valor bem interessante. E pra informar, o que tá sendo cogitado atualmente, né, no mercado europeu, seria uma venda na casa dos 60 milhões
milhões de euros, que até pode chegar nos 80, 70 milhões, mas aí com certeza envolveriam jogadores ou pagariam como bônus e metas, o que eu não sei se entraria para o clube no final das contas. Enfim, o lance é, fiel, que o Corinthians espera receber no mínimo ali entre 5 a 6 milhões de euros por essa venda. Claro que não de vez, seria parcelado, né, iria receber com o tempo, mas com certeza já é um dinheiro que o Corinthians espera receber, principalmente para usar nessa janela de transferências. E outro detalhe interessante, que ao meu ver, só culpa ainda mais o Duílio, a diretoria de futebol, pela venda que fizeram. Caso o Murilo seja vendido nesse valor, né, entre 60 e 70 milhões, por exemplo, ele entraria pro top 5 zagueiros mais caros da história do futebol. Ainda que fosse por 60, entraria no top 10. Enfim, meus parabéns aos envolvidos. Murilo foi e sempre será um grande zagueiro, merecedor de tudo que está conquistando, mas realmente não foi bem aproveitado por aqui, tanto em campo quanto financeiramente. Cagaram na cabeça do moleque, hein? Cê é doido, fiel, e pensar que até uns meses atrás o assunto Gabigol era só entre Corinthians e Flamengo, né, pra ver se iria renovar ou se viria pra cá. E agora eu tenho que ver o maior rival não só sondando o cara, como sendo o mais favorito até então. E tudo bem, uma parte da torcida não quer o cara, é compreensível pelo momento, pelos valores, eu entendo, de verdade. Mas não ficar nem um pouquinho incomodado, nem um pouquinho com medo da chance dele ir pro rival, pra mim é loucura. Eu tenho certeza, cara, que se não fosse as dívidas e o tanto de polêmicas dessa gestão, claro, a fase também conta muito, mas eu acho que principalmente a parte financeira, o Corinthians apareceria como nome favorito com tranquilidade. Tanto é que alguns jornalistas afirmam que o Flamengo pretende negociar o Gabigol nessa janela com o Corinthians, né, por acreditar que é melhor do que reforçar o rival, que hoje é o Palmeiras, enquanto o próprio Gabigol, que vai sair de graça no final do ano, né, e aí ele vai poder escolher sem ter aí uma mediação do Flamengo, prefere ir para os porcos, porque ele teria mais chance de ser campeão, de ser protagonista, estar num time que está no topo do Brasil hoje em dia, né, o que infelizmente também é uma verdade absoluta. Só que assim, fiel, só um parênteses sobre isso, né? Ser campeão, Gabigol, você já ganhou tanta taça na carreira, é artilheiro de tudo que é competição, e você ainda quer escolher um clube por ter chance de taça? Pô, vem viver algo diferente, vem sentir o calor da torcida, fazer um gol numa Neoquímica Arena lotada, ser ídolo de um time realmente grande. Isso não tem preço, cara, nem se compara com o que ele viveu no Flamengo. Enfim, não acho que o Corinthians vai entrar de fato nessa briga, mas convenhamos, né, fiel? Não dá pra aceitar o Palmeiras negociar sozinho com o cara e ainda ser o favorito da disputa. Ah, mas tem o Panathinaikos da Grécia. Cara, vocês acham mesmo que ele vai deixar de ir pra um Palmeiras pra ir pra um time da Grécia que não tem relevância nenhuma na Europa? Obviamente que não. Então, alguém tem que fazer alguma coisa, né não? Pô, pede um conselho pro teu tio aí, Gabigol. Ele sabe das coisas, é mais vivido. Pede um conselho que você vai ver o que ele vai te dizer. Vem pra cá. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!